pessoal, galera do YouTube, do Facebook, muita boa tarde, um beijo no coração. Eu estou aqui agora editando mais um vídeo, tá? Para os mais de milhões de pessoas que me seguem. Você não me segue não? Não me segue porque não quer, porque já faz 53 anos que eu estou aqui perto de você. Brincadeira, pessoal. É o seguinte, há algum tempo eu venho tendo sonhos proféticos, né? Muita coisa acontecendo na minha vida, aconteceu ao longo de toda a vida, mas a gente sempre caminhando para Deus, tentando, né, aperfeiçoar a nossa vida, nosso dia a dia. E a gente vem acompanhando todos os documentários, os vídeos, eu venho, né, acompanhando muitos vídeos proféticos nos últimos 14 anos. A gente percebe que a coisa está se afunilando e todo mundo tem que fazer alguma coisa. E por último, Deus me deu um sonho aí, né, gravíssimo, pedindo para mim vir ao público e falar mesmo a verdade, a realidade, né, porque eu tenho que fazer a minha parte também. Então eu selecionei 4 vídeos para inteirar, né, as pessoas que me conhecem, que eu conheço, a humanidade, a se inteirar dos fatos de uma forma assim, uma visão ampla, para você ter noção da veracidade e de como é iminente a situação de risco que nós estamos correndo, principalmente a nível espiritual. O que acontece com a maior parte dos vídeos que estão aí pela internet é que de alguma forma são proféticos, né? Tem muitas pessoas, principalmente os evangélicos, que estão tendo sonhos reveladores, né? Alguns muito grave mesmo, né? Colocando a situação como Deus pediu, eles vieram, realmente falaram, deram o seu depoimento. Mas outros vídeos, inclusive, que mostram sobre os perigos da influência da nova ordem mundial, a influência política, te fala sobre todas as pessoas, coloca um problema, mas não te dá a solução, não te fala o que realmente você precisa fazer. Quando não, falam aquilo que não deveria, né? Te induz você a seguir um caminho que não é o perfeito. E o caminho perfeito só existe um. É a arca da nova aliança com Deus, é a arca que Nossa Senhora está pedindo para a gente entrar, que é a consagração ao Sagrado Coração de Jesus e ao Coração Imaculado de Maria, e uma volta para Deus sem resquício, sem falha, uma volta assim, com arrependimento, com profundo arrependimento da vida passada, para você estar preparado para entrar no resgate ou ser salvo de alguma forma, porque o que vem depois para as pessoas que vão ficar é terrível. Não tem como mencionar aqui. Eu vou dar uma dica ao longo dos comentários, né, dos vídeos, tá? Então vamos começar. Por quê? Porque infelizmente não estava com atenção. Nós temos que buscar a palavra de Deus, gente, como quem tem fome, como quem tem sede. Porque a própria palavra de Deus diz que vai chegar o dia, e veja, isso está chegando. Eu lhes tenho falado a respeito disso nesses dias, graças a Deus. Vai chegar um dia em que haverá uma fome e uma sede, não de comida e de bebida, mas uma fome e uma sede da palavra de Deus. Só que diz a própria palavra de Deus que buscarão e não encontrarão. Eu já lhes disse, e repito aqui, é o padre Michel Choyan, que vasculhando as coisas dessas instituições internacionais, que estão por aí mandando, na verdade mandando, como aconteceu com o Parlamento Europeu, que acabou de declarar, né, legal o aborto, legalizou o aborto. Ele vasculhando essas instituições, percebeu que desde o ano 2000 já estão em preparativos, e ele mesmo diz no que ele deixou por escrito, as coisas já vão muito adiantadas, já está aí, gente, vai ser que nem a queda de um dominó. Sabe aquela brincadeira de dominó? Põe as pedrinhas uma ao lado da outra, depois a gente derruba a primeira e vai todas as pedrinhas, a gente faz curva assim, né? Fica até bonitinho, gozadinho, faz até curva assim com as pedrinhas de dominó, derruba a primeira, ela vai fazendo a curvinha, né? Bonitinho, derrubando todas. Vai ser assim. Já começou.
uma coisa depois da outra, 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 e disse ele: já está tudo preparadinho para que forças internacionais, supranacionais, como é a ONU, como é o Parlamento Europeu, declarem numa boa, está declarado, as nações que estão ligadas são obrigadas a seguir. E você acha que o governo brasileiro vai sair? Devendo até os ossos do corpo, na nossa dívida externa. Você acha que nós vamos conseguir desvencilhar-nos dessas instituições, como é o Banco Mundial? Infelizmente, primeiro nos escravizaram, para depois, escravos, agora nos impor aquilo que eles querem impor. Na verdade, atrás deles todos está o próprio Satanás, está o próprio Anticristo, e vão impor, infelizmente. Então, eles já estão preparando a chamada religião universal e única. Eu reexplico que será retirar um pouco de cada religião que existe, um pouco, como no supermercado, pegar aqui dela e impõe esse pacote para a gente. Mas a gente já sabe direitinho o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina da igreja, a verdade sobre Deus, a verdade sobre Jesus Cristo. Claro, isso não haverá. Haverá muito de espiritismo, haverá muito de esoterismo, isso sim. Tudo isso vai se aceitar. Todas aquelas coisas que nós sabemos que realmente são erradas, são malignas, são diabólicas, estará aí até obrigatório, porque será uma religião universal e única. Universal e única, para todos, sem exceção. Mas a verdade mesmo será abolida, e nós seremos impedidos de viver a verdade. Você sabe muito bem que uma das primeiras coisas, a própria palavra de Deus diz, já diz lá em Daniel, e se repete também, mostrando que a primeira coisa que vai ser retirada é a Eucaristia, porque segundo eles é fonte de conflito. Esse negócio da presença real de Jesus, corpo, sangue, alma, divindade, na Eucaristia, a celebração da Eucaristia, é impedimento até entre os cristãos, porque os evangélicos, por exemplo, já não aceitam. Imagine os outros, budistas, confessionistas, os hindus, as religiões africanas, não aceitam isso. Então, isso será abolido em nome da paz, em nome da única religião, da religião universal, da religião que dizem eles vai trazer paz ao mundo inteiro. Será tudo engano, mas claro, se farão grandes preleções e grandes pregações mostrando, né, a religião de todos, a religião de irmãos, onde todos têm a única religião, todos creem numa única crença, né, sem diferenças, sem intolerâncias, sem brigas, sem guerras por causa de questões religiosas. Portanto, a religião, dizem eles, que vai trazer a paz, a concórdia, a união de todos os homens na face da terra. Só história, só discurso. Mas a verdade mesmo nos será retirada. Assim como a Eucaristia e a celebração da missa vai ser retirada, também todas as verdades, claro, sobre Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo. Porque, claro, se Jesus é Deus, e Ele é mesmo, claro, mas para eles, se Jesus é Deus, tudo cai. Tem que ser a palavra dele, eles sabem disso. Então eles querem retirar a divindade de Jesus, porque se Jesus é Deus, então, claro, só se pode seguir o que Jesus falou. Eles sabem das coisas. Os bandidos não são ignorantes, não. Não é que eles têm outras religiões, nunca ouviram falar de Jesus. Não. São pessoas que na verdade estão negando, estão traindo a verdade, estão traindo Jesus, estão traindo a verdadeira religião. Então por quê? Se Jesus é o Filho de Deus, nós precisamos seguir o que Ele diz, precisamos seguir o Evangelho, precisamos seguir a Bíblia. Claro, depois de tirar a Eucaristia, a primeira coisa que vão retirar é a divindade de Jesus. Jesus para eles será um profeta como os outros, será um homem de Deus que surgiu como os outros, ou até mesmo será um Cristo, sim, o Messias, mas como eles dizem, também houve outras encarnações,
Você está me entendendo, né? Outras encarnações do Messias. Buda, por exemplo, dizem eles, Buda, fundador do budismo, foi uma encarnação do Messias. E dizem eles, para cada época, para cada era da história, surge um Messias. Até dizem eles, de maneira muito bonita, surgiu realmente um grande profeta, um homem de Deus, surgiu um Messias, um Cristo, para aquela época, no meio dos judeus, que foi Jesus Cristo. Que ele nasceu na era de peixes, dizem eles. Somente que já passou esta era. Inclusive diziam eles, essa era retrógrada, de coisas antigas, de coisas passadas, de coisas muito oprimentes, cheios de sentimentos de culpa. Essa época já passou, agora já entramos na era de Aquários, dizem eles. Depois do ano 2000 principalmente, nós entramos, dizem eles, na era de Aquários. Então, na era de Aquários, o que foi da antiga era, da era de peixe, já se foi. E também Jesus, que é da era de peixes, já se foi. Para uma nova era, um novo Messias. E vão nos impor um novo Messias, um novo Cristo. Até dizendo, haverá, e certamente já estão dizendo, já está encarnado, já está em algum lugar, logo logo vai aparecer, e vai aparecer mesmo. Mas quem? O verdadeiro Messias? Não. O verdadeiro Cristo? Não. O anticristo. Para nós que sabemos que Jesus é o Filho de Deus, e disso, gente, nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma, porque nem foram homens que inventaram isto. Então, pessoal, esse é Jonas Habib, né? Todo mundo conhece ele, da Canção Nova, Rede Vida, não me lembro bem. E eu participei de algum evento com ele, né? Inclusive eu recebi uma cura, né? Durante uma apresentação, uma homilia dele, né? Um homem muito voltado para Deus de forma correta. Ele não está envolvido na apostasia, na grande apostasia que todas as igrejas, principalmente a católica, está envolvido, né? Ou seja, vivendo de acordo com a vontade do mundo. E não falando para as pessoas fiéis, né? Os pastores que deveriam proteger o rebanho, falar para as pessoas a iminência dos perigos, né? Uma realidade reveladora perante o resgate, né? Levando em consideração os sinais que estão acontecendo, um grande sinal no céu, pesquisa sobre isso, né? A influência da nova ordem mundial, ele veio a público falar, né? E você sabe que quem pessoas a nível desse padre, né? A nível de outros, né? De pessoas famosas, vir a público falar sobre a nova ordem mundial, está correndo risco de vida, tá? Pesquisa aí sobre cantores, profissionais, grandes mestres, né, da ciência aí, que se rebelaram contra a nova ordem mundial, morreram, né? Então, eu peguei um exemplo da Igreja Católica, tá? Jonas Habib, para mostrar que eu não estou inventando fatos, eu não estou assim buscando imaginações férteis, né? Tem pessoas que ficam fascinadas pelos vídeos, ficam atrás de coisas ilusórias. Não, eu estou mostrando coisas que Deus me pediu para mostrar, e estou trazendo pessoas que estão dando o mesmo depoimento e pessoas que estão trabalhando em campos diferentes, tudo, né, procurando o mesmo caminho. I saw another vision of the Lord. Jag såg en annan vision från Herren. And the Lord, Och Herren, He came to speak with me about the coming of the Messiah. han kom för att tala med mig om Jesu ankomst. And in that vision, I saw the thick dark sky. Och i den här visionen så såg jag en tjock mörk himmel. And then all of a sudden, heaven opened into the thick dark sky. Och helt plötsligt så öppnade sig himlen i det här mörka. And when heaven opened, as the glory was appearing, as if it wanted to come down. Och när himlen öppnade sig så såg det ut som om härligheten kom ut där genom det mörka. Then all of a sudden, Och helt plötsligt a huge golden clock. så kom en stor guldklocka. A huge golden clock En stor, väldig guldklocka. was lowered like this, and shake like this. Liksom släpptes ner och liksom studsade så här i luften. Again,
Och återigen like this. And then it shake. kom liksom ner och Then liksom becomes skakade så stable. här. And then I looked at the face of the clock. Och så såg jag in i klockan. When I looked at the hour and the minute hand, Och när jag såg på timvisaren och minutvisaren I saw they were like this. så såg jag hur de var så här. It was 11:59 p.m. Det var 11:59 på natten. In other words, 1 minute to midnight. Alltså 1 minut i midnatt. So when I saw that, Och så när jag såg det här and then I saw the long red second hand, the long one, second. så såg jag den här sekundvisaren. I saw it moving so fast like this. Så såg jag hur den rörde sig så snabbt så här runt. And my heart skipped, panicked. Och mitt hjärta det blev liksom hoppade och fick panik. Because the Lord made me know För Herren lät mig veta. that when it strikes midnight, Därför att det är bara 1 minut the Messiah comes. så kommer Messias. So I panicked in the vision. Så jag fick panik i visionen. And then Och sen that clock changed. så förändrades den där klockan. The second part of this vision. Den andra delen av den här visionen. The cloud came and covered half the clock. Så kom molnet och så täckte det för halva klockan. And the other upper half Och den övre halvan became 2 writings in the sky. blev 2 skrivställen i himlen. And the writings followed exactly the dimension of the half clock. Och skriften följde exakt den här halva dimensionen av klockan. There was the upper one, which is capital letters and bigger. Och det var den övre som alltså är stora bokstäver och lite större. The lower one is capital letters but smaller. Och sen så med den lägre visaren så var det lite mindre bokstäver. The upper one said, Det övre sa Jesus of Nazareth. Jesus från Nasaret. The lower one said, is coming. Och den lägre sa kommer. Then I woke up. Och sen så vaknade jag upp. I want to share this with you today. Jag vill Então, pessoal, esse né, que acabou de dar o depoimento aí é David Ower, né, é um profeta queniano. Poderia ser um profeta qualquer, mais um daquelas pessoas que estão aí tentando pregar, levar a palavra. Não, ele é muito diferente. Ele era um cientista renomado, né, tinha várias formações, muita formação na área da ciência, pesquisa genética, coisas que ele estava trabalhando até para nível de governo, coisa magnífica. Um cargo, uma carreira que qualquer um almejaria, né? Então ele abandonou tudo, ele foi chamado por Deus para lá abandonar tudo e levar o mundo às profecias. Ele já teve mais de 58 revelações proféticas através de sonhos, Deus fala de madrugada com ele, e a grande maioria acontece, né? Acontece sim, de forma explícita, né? Não deixando dúvida de que aquilo que ele falou está acontecendo. Como é o caso do incêndio em Portugal, ele falou com detalhes que não tem como, né? Um grande terremoto que aconteceu na Itália, ele revela até as janelinhas de cor azul, que durante o terremoto, a filmagem das TVs, né, estaria ali mostrando. Então não tem como dizer que é a imaginação. Então esse é mais um daquelas pessoas que eu falo para você. Ele fala mais para a igreja evangélica, né? Mas ele também não revela qual igreja, pode ser qualquer uma. O que ele prega é a volta para Deus, e ele fala de um último sonho que ele teve aí, sobre um relógio simbolizando o fim dos tempos e o final do tempo, né? Que Deus está preparando para o resgate, a vinda de Jesus. E a influência da nova ordem mundial, que é essa briga entre o bem e o mal, né? No caso, que vai acontecer realmente, né? Ele já previu para pouco, né, há pouco tempo que vai acontecer guerras nucleares, né? Então, você vai querer estar aqui nessa terra quando isso tudo estiver acontecendo, né? Então, enquanto vocês estão buscando o conforto material, nada contra, tá? Porque eu também busco. Mas a minha busca agora
é a espera do resgate, é a espera da nova Jerusalém, da nova igreja, né, que Deus está esperando da nossa verdadeira conversão. Explosions in the meltdown at Fukushima Daiichi in March of 2011. Wow, that is quite a long time. Now, how much and what sort of radiation is leaking into the Pacific? I know there's all different types, so if you can explain that in a little detail. Well, clearly what we've seen now is the movement of radioactive hydrogen, tritium, which is a mobile radioactive isotope, but clearly radioactive cesium, 134, 137, strontium-90. We're seeing a full range of radioactive contaminants now moving, which indicate that the damaged cores of these reactors, the meltdowns themselves, are now contributing to the contamination of the Pacific Ocean and groundwater that's moving at about a rate of 300 to 400 metric tons per day. So, but these numbers are really only approximations and will vary, but clearly a lot of radioactivity is moving through groundwater into the ocean. Now, why is the plant continuing to leak? You'd think they would have, or maybe they already have, taken steps to contaminate some of this leakage. Well, they have, you know, TEPCO, Tokyo Electric Power Company, put up a temporary wall between the reactor wreckage and the ocean, but this has really acted nothing more than just like a dam, so that the water is building up behind the dam, and now it's breached the dam, it's spilling over, and the radioactive contamination is moving into the Pacific. But you know, right now we're seeing the Japanese government is in chaos. Então, pessoal, esse vídeo agora que acabou de passar, eu já peguei um vídeo no âmbito assim mais científico, no âmbito assim mais prático das coisas que estão acontecendo. E isso está de acordo com a Bíblia. Um anjo, né, derramou a taça da justiça divina sobre os mares e a maior parte dos animais do mar morreram, né? E como vocês viram aí, o Oceano Pacífico está literalmente morto, gente. Isso é de uma gravidade terrível. Alguns elementos radioativos, né? Eu não me lembro bem qual, dura até mais de 1000 anos para se refazer a natureza. Então é uma coisa assim que nós já estamos assim, as pessoas que moram perto nas mediações do Mar Pacífico não tem mais como ir na praia, não pode se comer mais peixe, né? Existe uma nomenclatura, né, a respeito do nível de radiação que você pode estar sujeito, estar sob o efeito dela, são até 15 no máximo receiver, né? É uma medida, né, nuclear. Não sei bem se é esse nome, mas é mais ou menos isso, tá? A partir disso você vai morrer, né? Aí a questão não é se, é quando que você vai morrer. Então a grande maioria das pessoas que tiveram contato com os reatores de Fukushima, né, ali do Mar Pacífico, que estão a nível acima de 15 receiver, só o tempo que já está praticamente morto. Então, se os outros mares um dia for contaminado, né, e como vai haver guerra nuclear, como o David Orr já previu, meu Deus, só está nos restando a gente voltar para Deus mesmo e pedir que Ele tenha misericórdia de nós, tá?
porque não tem mais o que fazer, né? Depois, Nossa Senhora mostrava assim, né? Por exemplo, pessoas assim, com a cabeça toda transpassada assim por lanças de fogo. E aí Nossa Senhora dizia, esses aqui eram os soberbos e os que não renunciavam aos seus maus projetos, os seus projetos de orgulho, de soberba, de grandeza. Então Nossa Senhora foi mostrando para nós, né, que cada alma era purificada, era atormentada no órgão com que pecou na terra. Lembrando que as almas do purgatório são santas, morreram na graça de Deus, mas ainda faltou algumas pequenas imperfeições, algumas pequenas faltas que elas não conseguiram expiar na terra, que são as penas dos pecados. Por isso que elas tiveram que expiar no purgatório depois da morte. Tinha almas lá que Nossa Senhora dizia para nós, essa vai ficar aqui 1 ano, essa vai ficar 10, essa daqui vai ficar 300 anos. Tinha uma alma lá que Nossa Senhora apontou para nós que ia ficar 300 anos no purgatório. E ela era muito curiosa. Ela gostava muito de saber de tudo que acontecia no mundo, com as pessoas. Era tão curiosa que queria saber até o que as pessoas pensavam e diziam. Por isso que ela tinha os olhos dela assim completamente transpassados por lanças de fogo que entravam e saíam o tempo todo sem parar. Porque ela não mortificou a sua vista. Né? Então, Nossa Senhora disse, naquilo que o ser humano pecar, aqui no purgatório, terá que expiar. E olha que são almas, como eu disse, boas, santas, que morreram na amizade de Deus. Mas como não terminaram de expiar todos os seus pecados na terra, tem que pagar essas penas no purgatório. Por isso que quando Nossa Senhora chega aqui e dá indulgência plenária e perdoa todas as penas devidas aos nossos pecados, é uma grande graça. Porque quem ia ter que ficar 100 anos lá no purgatório com a língua pregada, com pregos de fogo, era tu. Quem ia ter que ficar lá no purgatório com os olhos sendo transpassados por lanças de fogo 100, 200 anos, era tu, curioso. Né? Quem ia ter que ficar com a língua lá toda pregada por pregos de fogo, porque calunia o próximo, porque faz fofoca, mexerico, era tu. E aí, quando Nossa Senhora dá o perdão dessas penas, ela apaga o fogo do purgatório para você. Zera. Entendeu? E se você se manter em estado de graça, você não vai ter nada que pagar na outra vida. Né? Então, do purgatório foi isso que nós vimos. E Nossa Senhora disse assim, ó, essas pessoas vieram para cá porque não terminaram de expiar seus pecados na terra. Essas almas precisam das orações de vocês para saírem daqui. Quanto mais orações elas recebem, a pena delas é diminuída, que nem na cadeia. Tem progressão de pena. Aí diminui o tempo de cárcere da pessoa ali no purgatório e ela é livre, Nossa Senhora vai buscá-la e leva para o céu. E a alma sabe quem é que rezou por ela. Deus mostra para ela, ó, a Eliana rezou por você, o Marcos rezou por você, a Adriana rezou por você, a Dona Expedita rezou por você, a Lavínia rezou por você. Aí lá no céu ela vira sua intercessora, que vai rezar para você não ir para o purgatório. Entendeu? Vai rezar pela sua salvação. Então, daí aquela porta grande se fechou e nós começamos a descer mais. À medida que a gente descia, eu fui começando a sentir um grande calor, mas não era mais o calor de Nossa Senhora, era um outro tipo de calor. E aí então que nós chegamos assim diante de um lugar muito escuro, que quando clareava, dava de ver que era um mar imenso que parecia que não tinha fim. Só que não era mar de água, era um mar de fogo, que não tinha começo e não tinha fim. E quando a gente olhava assim para aquilo que parecia o teto daquilo, a gente via que abria assim uma grande janela e começavam a cair pessoas, chovia gente dentro daquele mar de fogo. E as almas já caíam gritando e queimando. Algumas desciam puxadas, levadas por monstros, que nós entendemos que eram os demônios. E aí quando as almas caíam naquele mar de fogo, elas afundavam. E quando elas voltavam para a superfície,
elas já tinham mudado completamente. Já não pareciam mais seres humanos, pareciam monstros, né? Que não tinham nem forma e nem aparência humana. Eu me lembro muito bem de ter visto assim uma mulher. Primeiro, ela era muito bonita, com cabelo grande, loira, vestida assim com um vestido vermelho, né? Seios salientes, assim. Uma mulher daquela assim, que como os homens diziam naquela época, né? Era um avião. Muito bem, ela era muito bonita. De repente, eu lembro muito bem que ela fez assim, que ela abaixou a cabeça, uma grande chama subiu assim, queimou ela todinha, e quando ela levantou assim a cabeça, ela já tinha perdido completamente a aparência humana. O rosto dela era o rosto assim de um monstro, ela tinha rabo de cobra, um corpo assim parecido com um corpo peludo, parecendo que era um misto de réptil com um urso, lobo, uma coisa assim, uma coisa horrível. E ela tinha dentes, né? Assim, afiados de vampiro, de morcego, e quando ela abria a boca saíam serpentes, tipo najas de fogo, que ficavam assim ao redor dela, se enrolando nela, e aquelas serpentes mordiam ela sem cessar, e ela gritava. E Nossa Senhora disse, esta alma morreu obstinada no pecado. E aí, nós vimos os demônios. Os demônios se distinguiam pela forma mais horrível, né? Do que das almas condenadas, e principalmente Satanás, ele era de todos os demônios o mais feio. Tem a foto desse monstro aqui, que a gente vai mostrar, que é a que eu achei assim que mais se parece com o demônio, mas não é ainda isso. Ele é mais feio que isso, principalmente o cabelo assim, esse cabelo caído assim, com esse coisa aqui em cima, é o que mais se assemelha ao cabelo de Satanás. O rosto também, os dentes, o olhar mau, o chifre e as asas. Se parece muito com as do próprio Lúcifer, né? Todas as vezes que eu vi, as asas dele eram assim, o cabelo e o rosto também. Mas ainda é muito mais feio do que isso aqui. Isso aqui ainda está bonitinho. Isso aqui ainda serve para ser modelo, top model lá no inferno, viu? Porque o demônio ainda é muito pior que isso aqui. Nunca vi nenhuma figura de monstro que se assemelhe, que chegue sequer perto à feiura de Satanás. Mas a que mais se parece com ele é essa aqui. Viu? É essa aqui. É a que mais me lembra ele, é essa aqui. Agora você já pensou? Esse monstro horrível te agarrando pelo braço e te levando com ele, dizendo para você, agora você é meu. Não há ninguém mais para te salvar das minhas mãos, e agora eu vou te torturar por toda eternidade, noite e dia, sem parar. Já pensou? É isso que vai acontecer se você não obedecer às mensagens de Nossa Senhora, se você não rezar, se você não for bom. Se você não desprezar as coisas mundanas pelas coisas celestes enquanto ainda dá tempo. Então para e pensa nisso. Você tem duas escolhas. Ou ir viver com essa senhora lindíssima aqui, com essa senhora belíssima, né, que te ama e que vai fazer com você a mesma coisa que ela fez com aquela menina que rezava o rosário todo dia lá no Paraguai. Nossa Senhora pegou ela, levou ela para o céu, né? A menina ficou 2 dias sumida e os pais procurando e ninguém achava a criança. Depois de 2 dias, a criança apareceu na porta da casa e quando os pais perguntaram onde é que ela estava, por que ela tinha sumido, ela disse que uma senhora lindíssima, com um rosário na mão, tinha surgido diante dela, tinha pego ela pela mão e tinha levado ela para ver um lugar maravilhoso, tinha feito ela comer coisas deliciosas naquele lugar e tinha dado o filho dela para ela brincar com ele. E disse que ele era maravilhoso, formoso, lindíssimo. E depois de 2 dias, Nossa Senhora trouxe a criança de volta. Levou ela para ver o céu, para comer os manjares do céu, experimentar as delícias do céu, porque aquela criança rezava o rosário para ela todos os dias. Ela e a irmãzinha. Né? Então você tem a oportunidade de ir morar com essa senhora lindíssima no céu, igual o meu pai vai morar. O meu pai vai.
Ele vai comer os manjares do céu. Ele vai experimentar as delícias do céu, porque eu dei para ele o meu lugar lá. Você também tem a oportunidade de ir morar com essa senhora lindíssima lá. Provar os manjares deliciosos, todas as delícias do céu. Ou então, você escolher as coisas do mundo, as coisas mundanas, o pecado, acompanhar o mundo que vai pelo caminho largo da perdição e ir morar com esse monstro aqui. Você que sabe. A decisão é sua. Se você escolher os prazeres, se você escolher o caminho largo desse mundo, né? O caminho dos prazeres, onde você não é perseguido, você não é criticado, você não é atacado porque você reza, porque você é bom, porque você é de Nossa Senhora, né? Todo mundo dá tapinha no teu ombro e diz que é teu amigo, né? Mas te engana, é teu amigo enquanto você tem a carteira cheia. Na hora que você ficar pobre, doente, velho, eles vão esquecer de você. Esses dias eu soube da história de um ator famoso, né? De canal de televisão famoso aqui do Brasil, que morreu como? Morreu de depressão, porque ele ficou velho, a emissora de TV não chamava ele mais para fazer novela, não dava nenhum papel mais para ele, ficou deprimido, não quis comer mais, não quis também tomar remédio, morreu desse jeito, à míngua, de depressão. Por quê? Porque ele não conseguia aceitar que ele não valia mais nada para a emissora. De uma hora para outra, ele era um artista famoso, requisitado para novela. De uma hora para outra ele ficou velho, a emissora disse, não está velho, está acabado, não vamos querer mais. Jogou na lata do lixo. E ele, de tristeza, por isso morreu. Assim são os amigos do mundo. Hoje eles enganam você. Dizem para você, não seja amigo de Nossa Senhora. Larga essa Nossa Senhora para lá. Nossa Senhora não te dá dinheiro, Nossa Senhora não te dá amor, Nossa Senhora não te dá nada. Nossa Senhora só te dá mensagem e terço para você rezar. Venha comigo, né? Vamos com a gente, vamos ser felizes, vamos curtir a vida. É isso que o demônio diz para você através da boca dessas pessoas que querem te enganar. Mas no fim da sua vida, quando você ficar velho e pobre, eles vão te jogar fora na lata do lixo. E ainda por cima, depois da morte, o demônio vai te dar como recompensa, por você ter seguido ele nos prazeres dessa vida, esse fogo horrível do inferno, onde você vai sofrer eternamente. Teve uma pintora, acho que coreana ou tailandesa, não me lembro agora, que ela teve uma graça mística. Ela foi convertida, quando um dia ela passou mal, caiu, e enquanto ela ficou desacordada, Deus levou ela no inferno e mostrou para ela todas as penas e os sofrimentos do inferno. Eu vou achar os quadros que ela pintou, vou trazer e vou mostrar para vocês aqui na próxima. Depois que ela voltou a si, ela pintou quadros dos tormentos que ela via as almas sofrendo no inferno. Gente, ela pintou acho que uns 20 ou 30 quadros. É tão horrível que na primeira vez eu aguentei ver só até o quarto. Só até o quarto quadro. Aí eu tive que rezar, respirar, criar coragem e depois eu continuei vendo até o final. É horrível. E é exatamente aquilo que eu também vi com a outra vidente quando Nossa Senhora me mostrou. É horrível. Viu? Horrível. E nesse fogo, se pelo menos, gente, esse fogo tivesse um prazo, né? Você caindo no fogo do inferno, se você tivesse a esperança de dali a 1 ano você sair, ou dali a 10 anos você sair, ou dali a 100 anos que fosse você sair, tudo bem. Mas você não tem esperança mais. Você nunca mais vai sair dali. É uma prisão perpétua, onde você será torturado e queimado noite e dia sem parar. Não vai fazer isso não, tá? Mas tenho certeza que todo mundo aqui já queimou a mão no fogão, na cozinha um dia, não é mesmo? Ou numa vela. Você sabe a dor que é. Imagina o seu corpo inteiro com aquela dor queimando por toda a eternidade. Uma queimadura que jamais cessará. Que nunca sarará, né? Quando você aproxima a mão assim do fogo de uma vela, você já afasta logo, né? Porque é muito quente. Você não tem coragem de pôr o seu dedo na chama da vela. Imagine o seu corpo inteiro dentro daquela chama queimando para sempre. E agora eu pergunto, os prazeres desse mundo valem isso? Acho que não, né? E voltando à minha narração, quando eu via
aquelas almas caindo e voltando para a superfície do fogo, já transformadas em demônios, né? Eu via como o fogo assim girava, subia, e aquelas almas subiam gritando e blasfemando contra Deus. E aí depois aquele fogo cessava e as almas caíam de novo naquele fogo, e aquele tormento se repetia continuamente. Eu também via, por exemplo, os demônios, né, com as garras deles assim, as unhas bem pontiagudas, né, cravando as unhas assim naquelas pessoas e arrancando pedaços daquelas pessoas e devorando. Via também os demônios arrancando, né, pedaços daquelas pessoas. Uns arrancavam as pernas, os outros os braços. Eu via um demônio, eu lembro muito bem desse, que me gravou muito. Ele parecia uma serpente, parecia uma sucuri bem grande, só que com a cabeça bem larga. E tinha, assim, ao longo de toda a cabeça até o rabo, assim, muitas cristas, assim, entendeu? E aquele demônio em especial, ele tinha umas garras assim, que ao mesmo tempo pareciam asas, muito pontiagudas. E eu lembro que ele pegava assim uma alma, com as garras dele assim, ele arranhava ela todinha assim, unhava todinha ela, e arrancando aquilo que parecia assim o couro dela. E aí depois aquele demônio colocava assim aquela alma na boca, assim aquela pessoa na boca, e ele mastigava aquela pessoa, entendeu? E aí depois o ventre daquele demônio, daquela cobra, crescia, e aí então ele se abria e vomitava a pessoa para fora outra vez, e daí ele tornava a agarrá-la, tornava a unhá-la, de novo e arrancar aquilo que parecia o couro dela, e voltava a comer. E assim, incessantemente, sem parar por toda a eternidade. Eu me lembro que esse me impressionou mais. E foi assim o que mais se gravou dentro de mim. Toda vez que eu vejo uma cobra, eu me encho de pavor, não só porque eu tenho medo de cobra, mas também porque eu me lembro daquele demônio que parecia uma cobra. Eu fico imaginando, meu Deus, se ver uma cobra normal aqui da terra já é tão pavoroso, né? Parece que ela vai te pegar e você vai morrer, e ela vai te matar. Imagine o que não será cair na mão daquele demônio lá, né? E Nossa Senhora disse para mim que aquele demônio era o encarregado de torturar as pessoas que pecavam por adultério, fornicação e prostituição. E tinha também os demônios que torturavam as almas que mentiam, que eram os demônios que arrancavam a língua das pessoas, eram os demônios encarregados de torturá-las porque elas mentiam, ou então de transpassá-las com a língua delas com as suas unhas, ou então com umas lanças assim de fogo. Incessantemente, eles puxavam a língua da pessoa numa coisa assim, parecendo uma pedra de fogo, e aí eles transpassavam a língua da pessoa com aquelas lanças incessantemente, sem parar. E a pessoa gritava, pedia socorro, mas não havia mais socorro. Porque o tempo da conversão e da salvação já não existia mais. E Nossa Senhora foi explicando para nós, né? Cada tormento e cada demônio também que era encarregado de torturar as almas no inferno. Aquela visão foi tão forte, né? Que eu e a outra vidente, nós começamos a gritar de horror, de pavor. E a minha tia que estava do lado, mais a mãe da vidente, o pai, a prima, as pessoas que estavam no cenáculo, disseram que nós gritamos tanto que eles ficaram apavorados, né? E estavam assim já quase para desmaiar de pavor, porque eles viam a gente gritando e contando o que a gente via em voz alta, né? Sem se dar conta de que eles estavam ouvindo, e os gritos que nós dávamos eram tão grandes que eles disseram que quase estavam desmaiando de horror. A minha tia mesmo, ela estava branca como cera quando terminou, mais branca que esse manto da rosa mística, e quando acabou, ela disse para mim assim: eu nunca esperei que eu fosse viver para ver o que eu vi aqui hoje. Eu nunca mais vou esquecer essa noite. Nunca mais enquanto eu viver. E já passou 23 anos e ainda hoje, quando eu encontro com ela, ela lembra, ela conta. De tão forte que foi. E aí, eu me lembro, né, que naquela época já tinha padre que dizia assim, que inferno não existia.
que isso daí era conto da carochinha, que isso aí era a história dos pais da gente para assustar a gente, para a gente obedecer a eles. Padres que diziam, não, Deus é misericordioso, Deus perdoa tudo, Deus aceita todo mundo, inferno não existe. Parem de ficar falando isso aí para as crianças na catequese, que a igreja não acredita nisso. Entendeu? E aí eu falei para Nossa Senhora, não por mim, mas para poder dar uma resposta para eles, porque eu sempre acreditei no inferno e sempre tive medo dele. Mas para dar uma resposta para eles, eu perguntei para Nossa Senhora, mãe, as pessoas dizem que o inferno não existe. Quando nós voltarmos e contarmos tudo isso, elas vão negar, elas vão dizer que não existe, elas vão dizer que Deus é misericordioso e perdoa tudo. O que é que a gente deve dizer para eles? Por que Deus mandou essas pessoas para cá? Aí Nossa Senhora disse assim, Deus mandou essas pessoas para cá porque elas cometeram pecados graves e imperdoáveis. Por isso, para elas não há salvação. Então, existe um limite da paciência divina. Um pecado imperdoável, por exemplo, que Nossa Senhora já me disse, negar as aparições dela, perseguir as aparições dela é outro, entendeu? Negar os milagres de Nossa Senhora, blasfemar contra Nossa Senhora, essas blasfêmias nojentas que os padres de hoje dizem, né? Dizendo que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, que ela não é milagrosa, que ela não é poderosa, que ela não tem poder nenhum, que ela não manda em nada, nem no céu nem na terra, né? Que ela era uma mulher comum como eu e você, que somos pecadores, né? Blasfêmias, negando a Imaculada Conceição dela, a virgindade dela. Teve um padre, por exemplo, né, que num curso de teologia para catequistas que eu estava uma vez, que ele chegou e ele falou assim, que ele não acreditava na virgindade de Nossa Senhora, não. Na pureza de Nossa Senhora, não. Que imagina se São José e Nossa Senhora iam aguentar ficar morando a vida inteira dentro da mesma casa sem fazer nada um com o outro. Imagina. Que só uma criança boba e tola acredita numa coisa dessa. Entendeu? Então, negou a virgindade de Nossa Senhora totalmente. Blasfêmias como essa são imperdoáveis. Blasfêmias como a dos protestantes que dizem que Nossa Senhora não subiu ao céu em corpo e alma, que ela está morta na terra, é imperdoável. Né? Negar os privilégios, as prerrogativas de Nossa Senhora é um pecado imperdoável. Negar a verdade conhecida como tal é um pecado imperdoável. Afastar as almas, principalmente a das crianças de Nossa Senhora, e isso os padres fazem muito bem, negando as aparições de Nossa Senhora e afastando as almas que podiam vir para ela salvar e não vêm por culpa deles. Isso é um pecado imperdoável. Pessoal, esse agora que acabou de falar é o Marcos Tadeu. Desde os 14 anos ele tem revelações, Nossa Senhora aparece para ele na cidade de Jacareí. Aí ele fundou um rincão, né, onde ele faz os cenáculos deles todo final de semana. É um rapaz que dá a vida por Deus mesmo. Ele vive 24 horas ali, dorme pouco, tem até problema de saúde de tanto que ele dedica para Deus, né? E lá é um lugar de santidade, onde as pessoas vão buscar Deus realmente, né? E muitos santos, anjos aparecem para ele junto com Nossa Senhora. Todo final de semana tem cenáculo, tem a palestra dele, né? E esse evento que eu acabei de mencionar, que acabou de passar agora, é uma das revelações dele. Quer dizer, eu não quero pagar para ver isso, entendeu? Então eu já estou me preparando, porque eu quero estar diante de Jesus com a minha alma, com o meu espírito lavado, né? De acordo com o sangue de Jesus Cristo. Então, Marcos Tadeu, ele é um dos profetas, né? Eu tenho quase certeza disso. David Ower, eu não tenho dúvida que é Elias, porque viriam 2 profetas que anunciariam a vinda de Jesus. Quer dizer, o cenário já está montado. Agora só resta um pouco tempo para tudo acontecer. Uma pessoa que está com 60 anos, como é o caso de David Ower, quanto tempo ele vai viver mais? Então, gente, 20 anos, 15 anos, 30 anos, a nível espiritual, a nível de planeta, a nível de evolução, acabou o tempo, entendeu? Não tem mais o que fazer. Sem contar que nós temos que pensar nos nossos filhos, na salvação da alma, do espírito deles, né?
Então, acabou-se o tempo, né? Eu vim e deixei o meu recado e peço para vocês refletirem sobre toda essa situação. O que eu mostrei para vocês são fatos reais, tá? São pessoas falando das mesmas coisas, procurando o mesmo caminho, né? Então, eu considero esse o melhor vídeo da internet, tá? Eu peguei os 4 coisas mais... ou seja, mais impactantes, né? Porque existem muitas outras coisas acontecendo, tá, pessoal? O nosso planeta ele vai sofrer a influência de grandes astros que já está aqui aí perto do Sol, que é o caso do Elenin, né? Quando ele começar a influenciar realmente diretamente na Terra, só por Deus, tá? Para você ter uma ideia, um evento desse em 2012, um Elenin que passou, né, perto de Saturno, não me lembro bem. Se não houvesse a influência dos extraterrestres, né, que eles neutralizaram a influência magnética deste cometa, fritaria a Terra, entendeu? Era um astro 56, mais ou menos 56 vezes mais grande, maior que a Terra, maior que a Terra, tá? Esse que está já entrando no nosso sistema solar, perto do Sol, é muito gigantesco, maior do que esse ainda. Então, esse vai ser o astro que vai definir a nossa situação a nível de planeta, a nível planetário, tá bom? Então, se algumas pessoas aí tentar convencer para vocês que existem colônias, que vai proteger a humanidade, que está, né, que vai ser uma espécie de arca de Noé para uma próxima geração, esquece, não existe essa possibilidade. A única possibilidade é uma volta para Deus, né, de corpo e alma. Depois, a nível planetário, Deus vai ver o que vai fazer, tá bom? Um abraço, um beijo no coração e até a próxima.